Oi, gente, tudo bem? Hoje o tema da nossa aula vai ser feudalismo. Esse tema ele vai ser dividido também, então a gente vai começar na aula de hoje e continua na próxima semana. Bom, na aula passada a gente viu as principais características dos povos que dominaram a Europa a partir da queda do Império Romano, né? E hoje a gente vai falar sobre a organização política, social e econômica que vai predominar na Europa por quase 1000 anos e que ficou conhecido como feudalismo. Então a gente vai ver, né, o que eram os feudos e como era essa sociedade feudal, que era tão diferente das organizações sociais que a gente viu até então para os povos da antiguidade. Bom, então o que é feudalismo? O feudalismo ele é um sistema de organização econômica, social e política baseada nos laços de fidelidade e de dependência mútua entre suzerano e vassalo. Bom, esse sistema, gente, ele era baseado na doação de feudos. O que são feudos? A palavra feudo ela vem da língua germânica e significa bem de importância. A gente costuma associar muito feudo a uma porção de terra, que era a forma mais comum. Porém, não era só isso. Eu vou ler um trechinho do livro de vocês, está na página 185, que o historiador está explicando o que seria feudo. Então, ele diz o seguinte: o feudo não era necessariamente um bem imóvel, podendo ser um direito, como cobrar pedágio numa ponte, numa estrada ou num rio. Podia ser um certo cargo remunerado, podia ser uma determinada quantia paga periodicamente em moeda, cabeças de gado ou sacas de trigo. Com um contrato feudo-vassálico, implicava direitos e obrigações recíprocos. O rompimento do acordo por uma das partes era considerado felonia, que é a traição. Então, assim, gente, via de regra, né? O feudo, ele é um bem de importância que está sendo doado para alguém. Esse bem pode ser o direito de alguém cobrar pedágio na passagem pelas terras, pode ser uma quantia em dinheiro dada por mês, mas o mais comum era a doação de porções de terras. Então, o rei distribuía essas terras para os senhores feudais, ok? Bom, por que eles doariam as terras? Vamos pensar aqui comigo, gente. O Estado unificado, assim, pensar o país, tipo, vamos pegar, por exemplo, sei lá, Alemanha. A Alemanha, como Estado, ela não existia ainda. Então, o território que hoje corresponde à Alemanha, na verdade, era formado por terras com vários reinos, né? Pequenos reinos, cada um com suas terras. Então, o que era muito comum? Que essas terras pudessem ser invadidas, já que não tinha um Estado para proteger as fronteiras, né? Não existia o exército, por exemplo. Então, era muito vulnerável. Então, o que acontece? Para que essas terras fossem protegidas de alguma forma, é importante que tenham pessoas morando lá. Então, o que os reis vão fazer? Eles pegam essas terras, né, as terras que pertencem àquele reino ali, divide em vários feudos e doa esse feudo. Esse feudo, então, vai ser doado, por exemplo, para um senhor feudal, e esse senhor feudal vai administrar esse feudo. Qual é o benefício para o rei ter feito isso? Basicamente, gente, a terra está protegida, então, em caso de uma invasão, esse senhor feudal ele tem obrigação de proteger a terra, né? Usar os seus servos como exército para proteger e ninguém invadir. Então, isso garantiria ao rei que ele não perderia a sua terra. Além disso, né, a terra está sendo cultivada, então, tipo, a terra parada, sem o cultivo, ela não tem muito valor naquele momento, né? Então, ela estando ocupada, acaba, então, proporcionando uma renda a partir desse cultivo. E isso gera também pagamentos, né, pela utilização da terra. Mas a doação de terra por parte dos reis, ela vai acabar fortalecendo, de certa forma, o poder dos senhores feudais, porque o senhor feudal cada vez vai ter mais terra e servos trabalhando para ele. Então, para aqueles servos ali, quem tem poder a quem eles devem algo é o senhor feudal e não o rei. Então, isso vai fazer com que, aos poucos, né, a gente veja uma diminuição dos reinos, do poder dos reis, né, e um fortalecimento no poder específico do senhor feudal. Então, uma coisa que é bem característico dessa fase é a ausência de estados unificados, de nação, de grandes reinos. Isso acabava não rolando porque o rei acabava perdendo, de certa forma, o seu poder.
Mas, gente, uma coisa que tem que ficar bem clara para vocês, não era só o rei que doava a terra. Eu usei um exemplo aqui até agora, mas não era só ele. Então, essa relação de suzerania e vassalagem tem a ver com essa doação de feudo, mas não necessariamente com o suzerano vai ser sempre um rei. Não, o suzerano é sempre quem está doando algo. E o vassalo é quem está recebendo isso. Então, vou usar um exemplo aqui para vocês. Um duque, ele recebeu as terras de um rei. Então, nessa relação entre o duque e o rei é o suzerano, porque ele está doando, e o duque é o vassalo, porque ele está recebendo. Só que se esse duque, que recebeu muitas terras, ele resolveu então redistribuir essas terras para um marquês, que era permitido, tá? E aí então, nessa nova relação entre o duque e o marquês, o duque, que era o vassalo na outra relação, agora ele passa a ser o suzerano, e o marquês é o vassalo, porque está recebendo. Então, assim, claramente, suzerano é sempre quem doa, vassalo é quem recebe, independente da sua posição social. Tá? E essa relação entre suzerano e vassalo, ela era sempre uma relação de fidelidade, e um juramento era feito. Muitos de vocês talvez tenham assistido Game of Thrones ou várias outras séries que falam sobre Idade Média. Confesso para vocês que eu nunca assisti Game of Thrones, mas eu sei que muitas coisas da relação que aparece ali faz referência a essa suzerania e vassalagem, a esses pequenos reinos, senhores feudais, enfim. Então, para quem assistiu, vejam se vocês conseguem fazer essa relação, tá? Bom, aqui algumas curiosidades sobre o feudalismo. A economia feudal era baseada na agricultura, então uma tendência forte nessa época era o comércio vai cair cada vez mais, vai diminuir, enquanto a agricultura vai aumentar. Então aqui é uma grande mudança comparado com o Império Romano. A gente viu que o Império Romano, durante o período da Pax Romana, por exemplo, o comércio foi muito presente. E agora isso vai acabar diminuindo mais. Então vamos pensar que agora os servos, os camponeses, enfim, eles estão nas terras, eles estão cultivando, eles cultivam o que eles vão se alimentar. E aí o pouco do excesso, né, o pouco que sobra, eles fazem uma troca. Então, eu produzi trigo e arroz, não sei se arroz já tinha na época. Mas enfim, trigo, cevada, aveia, mas eu estou precisando me vestir. Então, o que eu faço? Sobrou um pouquinho disso, então eu vou numa feirinha, que tem uma feirinha medieval, eu vou lá e troco o que sobrou do trigo por um sapato, por exemplo. Ou seja, o forte ali não era vou produzir cada vez mais trigo para poder sobrar e aí isso eu vendo e aí eu ganho dinheiro com isso. Não era essa a lógica. A lógica é se manter. Então, vou produzir o que eu vou me alimentar. O necessário para eu me alimentar e um pouquinho que sobrar para eu trocar por outra coisa que eu precise e que eu não posso eu mesmo fabricar. Então, isso gradativamente vai levar a uma diminuição desse comércio. E aí, a gente vai ter uma troca. E aí, com o tempo, a gente vai ver que depois de um tempo, né, depois de alguns séculos, esse comércio vai voltar a florescer e tal. Mas é um período bem extenso, onde a agricultura vai ser a base e o comércio vai ser menor. Porém, não podemos dizer que não tinha comércio no feudalismo. Ele existia, porém funcionava mais como troca e muito menor. Esse modelo de feudalismo, gente, ele não estava em todo o continente europeu. Na verdade, ele estava mais concentrado especialmente no que hoje seria a França e a Alemanha. Então, essa realidade não vale para a Europa inteira. A Igreja Católica ela vai ter muito poder nesse período. Tá? Na próxima aula, a gente vai falar sobre a sociedade, né? Quem que compunha essa sociedade. A gente vai falar sobre os camponeses e servos, que era quem produzia. E a gente vai falar sobre a Igreja Católica e o poder que eles vão desenvolver durante esse período. A mão de obra escravizada, ela foi ficando cada vez mais rara. Então, ela acabou se restringindo só a algumas poucas regiões do sul da Europa, onde antes era o Império Romano e essa prática era comum. Nas demais regiões, eles vão começar a utilizar a mão de obra de servos, que eram pessoas que tinham o direito de cultivar a terra em troca de muitas coisas, que a gente vai ver na próxima aula também. Então, era isso, gente. Para a aula de hoje feudalismo, né? Pensar o que é feudalismo. Então, o feudalismo como uma organização política, econômica e social que aconteceu na Europa durante a Idade Média, onde havia uma relação de fidelidade e onde também havia
uma troca, né? E aí, então, a partir daí, a gente vai ver um pouquinho mais nas próximas aulas como é que vai ser essa questão da sociedade e como é que vai ser depois também o ressurgimento do comércio, que vai se encaminhar para o fim, para a formação de cidades novamente. Mas lembrando que esse processo ele dura quase 1000 anos, ok? Então era isso, beijos!